Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. – 22 graus, agora em Londrina. Muito bom dia. A quarta-feira começou bem mais gelada em todo o estado e o frio não para por aí. A temperatura vai cair ainda mais nos próximos dias, inclusive no feriado, sexta-feira, dia de Tiradentes, que pode ter uma mínima em torno de 10 graus aqui no norte do Paraná. Frio que não é problema quando o assunto é notícia. Já começo acionando as nossas repórteres em vários pontos da cidade. A Mônica, por exemplo, hoje está na zona norte de Londrina. Ela que ao longo da manhã acompanhou uma operação policial e nesse momento está de olho nos atendimentos da dengue. Boa quarta-feira para você. Oi, Alberto, ótima quarta-feira para você, para todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná. Estamos na Unidade Básica de Saúde do Maria Cecília, um dos locais que se tornou específico para atendimento de pessoas com sintomas de dengue. Por aqui, neste momento, está acontecendo uma vistoria, uma fiscalização de alguns vereadores de Londrina que fazem parte de uma comissão específica para assuntos de saúde. Essa vistoria é acompanhada também pelo secretário municipal de saúde de Londrina, Felipe Machado. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes dos motivos dessa vistoria e também vamos conversar com as pessoas que estão aguardando atendimento para saber exatamente o que estão achando desses atendimentos nas unidades. Daqui a pouco a gente sabe que ainda muitas pessoas estão com sintomas de dengue e aqui na UBS não é diferente. Alberto, daqui a pouco a gente volta. Tá combinado. Eu destaco também na edição de hoje um assunto que você vai ver primeiro aqui. O acordo fechado entre o Ministério Público Estadual e o policial rodoviário federal que agrediu o funcionário de uma conveniência em Londrina. Para não ser punido criminalmente, ele vai pagar mais de R$5 mil e ficará proibido de frequentar bares por 2 anos. Falando em bares, a prefeitura diz que vai descartar qualquer mudança nos horários de funcionamento em Londrina. Vanessa Navarro, comerciantes e clientes podem ficar tranquilos ou ainda não? Bom dia! Bom dia para você, Alberto. Já desejo aí um ótimo dia, ótima quarta-feira a todos. Olha, a Prefeitura disse que não existe nenhuma proposta limitando o horário de funcionamento dos bares e estabelecimentos em geral. Mas a gente teve acesso aos documentos, que foram apresentados, a proposta prévia aí de alterações no Código de Posturas que foi apresentado a empresários do setor, que nos passaram algumas dessas informações e lá consta o seguinte: a possibilidade de restringir o horário para aqueles estabelecimentos que tenham emissão de ruídos acima do permitido. O que mais preocupa o setor, na verdade, no momento, é a possibilidade de restringir as regiões em que podem haver casas que façam entretenimento, o que incluiria ali bares, casas de festas, enfim, um leque bastante grande de atividades. Daqui a pouco a gente vai detalhar tudo isso, trazendo também o que de concreto diz o pessoal da Prefeitura e também representantes da Câmara de Vereadores. Alberto. Valeu, obrigado, Vanessa. Você vai ver ainda, nessa edição, os estragos deixados por um caminhão desgovernado que invadiu postos de combustíveis. E mais um giro por botecos da nossa cidade. É o Comida de Boteco com mais pratos que estão disputando o concurso e fazendo a alegria da clientela. Assuntos que você confere dentro de 1 minuto aqui no Meio-Dia Paraná. Agora, 11h52. Um homem foi preso numa investigação que apura furto e roubo de cabelos em Londrina. Um salão foi invadido em março e teve um prejuízo de mais de R$80 mil. Hoje cedo, mandados foram cumpridos por parte da Polícia Civil. Mônica, o que foi apurado até agora e quais são os próximos passos dessa investigação?
Pois é, Alberto, esse roubo aconteceu no dia 6 de março em um salão aqui de Londrina que é especializado naquela técnica de mega hair. Então, essas pessoas invadiram o local e levaram essas peças aí, prejuízo, como você disse, de mais de R$80 mil. Com a ajuda das câmeras de segurança do próprio salão, que flagraram toda a ação de pelo menos 3 pessoas, tanto elas agindo na parte de dentro quanto fugindo desse salão, houve essa operação da Polícia Civil. Hoje, então, uma pessoa foi presa e ela é investigada por ter cedido o carro para a fuga das outras pessoas, isso de acordo com essas investigações. Esse carro também foi apreendido. E a polícia também esteve em 3 endereços dos envolvidos, apreendeu cerca de R$6 mil sem procedência, roupa que um deles usou no dia do crime e até um equipamento de topografia, que a polícia acredita que tenha sido furtado em um outro momento. A gente lembra, para a gente relembrar o que aconteceu naquele dia, essas pessoas que invadiram o salão de beleza estavam armadas e também bastante agressivas. As câmeras flagraram pelo menos 2 homens que aproveitaram o momento que uma cliente chegava ao salão para entrar e anunciar o assalto. Eles colocaram todas as pessoas confinadas em uma sala separada e exigiram que fossem entreguem os objetos, no caso, os cabelos humanos. Com as funcionárias e clientes rendidas, eles foram até o fundo do salão e roubaram ainda cabelos, celulares e outros pertences das vítimas. A gente vai acompanhar agora, na entrevista do delegado Rafael Souza, mais detalhes a respeito dessa investigação que ainda pretende prender outras 2 pessoas envolvidas nesse crime que aconteceu no dia 6 de março. Vamos acompanhar. Primeiramente foram entrevistadas as vítimas, né, as quais forneceram mais ou menos as peculiaridades de cada um, né, físico, cor de pele, cabelo, né, tatuagens, enfim. A partir de então, com as câmeras de segurança em volta, eles foram identificados, o veículo, né, por onde o veículo passou, e então eles foram abordados. Olha, quanto à encomenda nós não temos informação, mas a premeditação para o alcance para esse tipo de material houve sim, tá? E de acordo com as investigações, já estão apontando que o provável receptador ou os prováveis receptadores também já sabiam que lá tinha esse material. Bom, a pessoa que foi presa hoje foi identificada como Vanderlei Castro da Silva. Essa pessoa, de acordo com as investigações, teria cedido o carro para que os outros envolvidos fugissem desse salão. A gente vai acompanhar uma entrevista do advogado dele, o Mauro Martins. Após a gente ter acesso aos autos, né, que os autos estão em sigilo absoluto, podemos verificar quais os elementos de provas que tem contra ele, né, até porque inicialmente foi apontado um veículo que supostamente teria sido utilizado, que seria de propriedade dele, né, e na época dos fatos, meu cliente nem estava na posse desse veículo, não estava utilizando esse veículo, então acredito até que seja aí uma placa clonada que foi utilizada. Bom, as investigações desse caso ainda vão seguir porque a Polícia Civil pretende, então, fazer a prisão de outras pessoas envolvidas nesse roubo do salão, que a gente reforça, houve esse prejuízo de mais de R$80 mil e ainda falta, durante essa investigação, o que ainda não foi encontrado, na verdade, os produtos ainda não foram localizados. Tá aí, a Mônica acompanhando a situação e não foi a única hoje pela manhã. Também tivemos mandados de prisão cumpridos em 3 cidades da região. Em uma outra investigação. Do que se trata, Mônica? Isso, Alberto, uma operação comandada pela Polícia Civil de Uraí, que cumpriu mandados aqui em Londrina, também na cidade de Uraí, além do município de Santa Cecília do Pavão. A Polícia Civil, então, mirou uma organização criminosa que atuava com tráfico de drogas nessas cidades. Há 2 semanas, a polícia lá de Uraí fez uma prisão, onde eles prenderam uma mulher, na verdade. Além disso, encontraram na casa dela dinheiro e algumas drogas, como cocaína e crack. Eles perceberam, então, que ela não era a única envolvida nesse crime, que outras pessoas que atuavam em outras cidades da região também
estavam praticando o crime de tráfico de drogas. Inclusive, eles também cumpriram um mandado de prisão em uma cadeia de Cornélio Procópio, já que uma dessas pessoas atuava nessa organização criminosa de dentro da cadeia. A gente vai acompanhar mais detalhes com o delegado Fernando Santana, que é da cidade de Uraí. Essa investigação decorrente de um inquérito policial, ela se iniciou há cerca de 30 dias atrás e no decorrer das investigações uma mulher foi presa em flagrante de posse de crack e de cocaína e hoje os demais integrantes dessa organização criminosa foram presos, um na cidade de Londrina, um na cidade de Santa Cecília do Pavão, um terceiro na cidade de Uraí e um quarto que já estava preso. Essa organização ela agia da seguinte forma: o homem preso na cidade de Londrina, que seria o chefe da organização, ele era responsável por organizar e trazer as drogas aqui para a cidade de Uraí. Aqui em Uraí, o segundo homem recebia essas drogas, armazenava elas e distribuía para outros 2 venderem aqui no município. Então, para a gente fazer um resumo dessa operação que foi comandada pela Polícia Civil de Uraí, foram 4 mandados de prisão cumpridos, 3 pessoas presas, uma pessoa em Londrina, outra em Uraí, também uma terceira pessoa em Santa Cecília do Pavão e houve um cumprimento de mandado de prisão em uma cadeia de Cornélio Procópio. Essa pessoa, então, já estava respondendo por um crime, agora terá mais um para responder por conta dessa operação de hoje. Alberto. Obrigado, Mônica. O advogado do londrinense preso ontem numa operação da Polícia Federal informou que pediu a soltura dele. Um médico veterinário, morador do Jardim Sabará, teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi em mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que investiga atos golpistas em janeiro deste ano. Durante as buscas, a PF apreendeu armamento de alto calibre e munições, além de documentos, como você viu nas imagens há pouco. O advogado deste médico veterinário se manifestou sobre as acusações. Todos os questionamentos realizados perante a autoridade policial foram respondidos por completo, demonstrando dessa forma cabalmente sua inocência. Com relação às armas apreendidas em sua residência, foram encaminhadas à Polícia Federal e verificou-se de pronto que todas estavam devidamente regularizadas e devidamente certificadas pelo CAC para sua utilização como tiro desportivo. Dessa forma, em razão de todas essas manifestações e esclarecimentos, a defesa está ingressando imediatamente perante o Supremo Tribunal Federal com pedido de liberdade provisória. A expressão CAC, citada pelo advogado, é um certificado de registro para colecionadores de armas de fogo, tiro desportivo e caça. É uma forma de regularizar a posse de armas e evitar apreensões por falta de registro. A meteorologia acertou em cheio, a chuva do começo da semana foi só até terça-feira e de lá para cá temperaturas começaram a cair. Logo cedo, o vento indicava um frio até mais intenso do que aquele apontado pelos termômetros. Kathleen Tanan não gosta de tanto frio assim, mas hoje foi para as margens do Igapó, onde venta bastante. E imagino, Kathleen, que por aí a sensação de frio seja até maior. Seja bem-vinda, boa tarde para você. Oi, Alberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Imagina, que vento que nada, meu cabelo que o diga, viu? Tô aqui tentando lutar contra um lado e contra o outro, não tem jeito, viu? Vai ficar bagunçado, pessoal de casa que me desculpe. Vamos lá para a informação. É o seguinte, Alberto, a gente tá tendo, inclusive, a primeira onda de frio, mas não é nada para se assustar num primeiro momento, não. Essa onda de frio, ela vem nesse momento, mas para dar uma leve queda nas temperaturas, e quando a gente fala uma leve queda, é porque a gente não tem nesse momento, pelo menos aqui no norte do estado, previsão, por exemplo, de geada, não aqui para o norte do estado, tá bom? Então essa onda de frio não vale pra gente de maneira tão intensa, mas já deu aí uma queda na temperatura. Hoje de manhã, por exemplo, a gente teve mínima de 14 graus aqui na nossa cidade, né? Já deu uma mudança grande ontem, a mínima foi de 20, agora a gente tem 22 graus, mesma temperatura de ontem neste horário. A diferença é que ontem o tempo estava bem fechado, então ontem a sensação de frio era maior
mesmo com 22 graus nos termômetros. Hoje, com sol, tá muito mais agradável, tá super gostoso aqui do lado de fora, apesar do ventinho. Hoje não é um ventinho frio, não. Tá um ventinho até gostoso, pelo menos para quem tá com uma manguinha mais comprida se protegendo. Agora, o que mudou também foi justamente essa questão da instabilidade. Ontem, na hora do meio-dia Paraná, a gente ainda tinha chuva, o tempo bastante encoberto, mas tudo isso mudou durante a madrugada. Aquele sistema que traz toda a instabilidade, forma nuvens de chuva, tudo isso já se afastou aqui do nosso estado. Por isso que hoje a gente amanheceu com um cenário diferente. Durante a madrugada, as nuvens já foram indo embora e a gente amanheceu com o céu bem mais limpo. Depois de 35 milímetros de chuva de ontem ou de 100 milímetros lá na cidade de Antonina, no nosso litoral, hoje já todo o estado amanheceu com o céu um pouquinho mais limpo e voltando a essa condição de tempo firme. Inclusive, vocês viram aí, né, imagens aceleradas que mostram justamente essa mudança no tempo de ontem para hoje. Esse ar mais frio, ele traz justamente essa limpeza. O ar mais frio leva embora a umidade e limpa o nosso céu, deixa o tempo mais seco. O avanço dessa massa de ar polar, como a gente chama, né, que derruba as temperaturas, eles vai garantir para a gente essas temperaturas mais baixas e a umidade também caindo, e mantém esses ventos mais fortes que podem chegar a 60 km por hora, a depender do horário e da região do nosso estado e até da nossa cidade. A gente aproveita para destacar para vocês onde hoje houve o registro de temperaturas abaixo dos 14 graus que foram registrados aqui em Londrina. Foi o caso aí de General Carneiro, que teve apenas 3,9 graus nos termômetros, de acordo com o CIMEPAR, ou Guarapuava, 4,8. Aqui na nossa região, a Pucarana despontou com 13,7. Friozinho, mas que agora já está bem mais agradável, como a gente contou para vocês, com 22 graus. Agora, tô contando para vocês, quem entende muito mais são, claro, os meteorologistas, e a gente tem uma entrevista com um dos meteorologistas do CIMEPAR, que nos alimentam com informações importantes todos os dias. Vamos ouvir. A frente fria avança no sudeste do país, na altura do Rio de Janeiro, em direção ao Espírito Santo, Minas Gerais, tem atuação. E com isto, o ar mais seco e mais frio começou a ingressar no Paraná. Nós temos uma massa de ar um pouco mais intensa na altura da Argentina, entre o Chile e a Argentina. Temos uma situação de uma massa de ar também um pouco mais para o oceano. E uma área de baixa pressão também no oceano que favoreceu, devido ao efeito da circulação dessa área de baixa pressão, a acentuação do ingresso do ar mais frio sobre a região do Paraná. Com isso, tivemos temperaturas na faixa de 4 graus já no sul do estado neste amanhecer. A tendência para os próximos dias é a manutenção desse tempo estável, um predomínio de sol entre a maioria das regiões do Paraná, temperaturas mais baixas, pelo menos ao amanhecer e à noite, com valores de temperaturas que se elevam um pouco no período da tarde, principalmente em porções mais ao norte e oeste, característica de outono principalmente. E fica o alerta para os próximos dias. Amanhã deve ser mais friozinho do que hoje, pelo menos o amanhecer. Inclusive tem previsão de geada para essas regiões de serra, para a região sul do nosso estado. Aqui para o norte do estado ainda não tem. Mas, Alberto, tô sabendo que daqui a pouquinho você vai trazer detalhes da previsão do tempo, inclusive com previsão aí de mínima de 10 graus para esse feriado, né? Bom, mas como eu vou estar de folga, eu não vou ver esses 10 graus porque nem em Londrina vou estar. Vou procurar um lugar mais quentinho, porque esse frio de 10 graus eu não quero, não. Pois é, Kathleen tá aí, folga a partir de amanhã, vai emendar o descanso nesse período de Tiradentes, mas o restante da equipe vai ficar trabalhando bastante aqui, com frio ou não. Tem muita informação aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Kathleen que não está dispensado ainda não, daqui a pouco a gente volta a conversar na edição dessa quarta-feira aqui na tela da nossa RPC. Meio-dia, mais 7 minutos. Mais de 15 mil testes de dengue foram feitos em Londrina só neste ano. É um dos maiores números dos últimos tempos e isso reflete a disparada no número de pessoas com sintomas da doença. Hoje, os postos de saúde exclusivos para esses atendimentos completam uma semana do serviço. Mônica Dal, como está a procura? Tivemos aumento, redução da semana passada para cá?
Olha, Alberto, não dá para falar de redução ainda. A gente está ao vivo aqui na UBS do Maria Cecília, como dissemos inicialmente. Paulo vai mostrar para vocês o movimento aqui da Unidade Básica de Saúde. O local está bastante cheio, muita gente com sintomas de dengue, né, aguardando por atendimento. As pessoas que nós conversamos aqui não reclamaram de demora ou algo parecido, mas a gente percebe que esse vírus ainda está circulando bastante e é preciso se cuidar. Estava conversando aqui com essa senhora agora há pouco e ela estava me contando desses sintomas. Um bom dia para a senhora novamente. Como que é seu nome? É Ivonilde Maria. Dona Ivania, o que a senhora está sentindo? Muita dor no corpo, dor de cabeça, enjoo, né? E tá difícil. E como que tá o atendimento? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Eu cheguei aqui já às 11h30, já fiz a triagem, agora só esperando o médico chamar. Tá de boa. E aí, é a primeira vez que tem dengue? Primeira vez. Espero não ter. Espero que não seja. Amém, vamos torcer. Obrigada por ter falado com a gente. Melhoras para a senhora. A gente está aqui na Unidade Básica de Saúde do Maria Cecília porque houve hoje de manhã uma fiscalização, uma visita de uma comissão de saúde, né, da Câmara Municipal em algumas unidades básicas de saúde da Zona Norte. E por que esse local foi escolhido? Né? Porque é o local de maior incidência da dengue aqui na nossa cidade. O pessoal está aqui na frente, né? Estou aqui com a vereadora Lenir, que é presidente da comissão, e vai contar para a gente o que foi constatado. Vereadora, um bom dia para a senhora novamente, boa tarde já, né? De manhã, um pouquinho mais cedo, vocês estiveram em outra unidade básica de saúde e agora estão aqui. Por que essas visitas estão acontecendo? Esse serviço descentralizado para o atendimento da dengue é uma necessidade, nós cobramos isso do secretário, quando então apenas a UPA atendia, e agora as 5 unidades estão trabalhando nesse sentido de atender as pessoas adoecidas pela dengue. E nós estamos hoje, a Comissão de Seguridade Social, visitando para conversar com os pacientes, conversar com os trabalhadores dessas unidades e saber exatamente como está esse serviço, qual a demanda, se tem ampliado, se o fluxo de atendimento está sendo adequado para que essas pessoas possam ser atendidas e de uma forma ágil, né? E é isso o objetivo da visita e nós estamos, de fato, acompanhando, justamente para continuar acompanhando e cobrando melhorias. E, vereadora, o que vocês constataram nessas 2 visitas? Eles estavam comentando aqui com a gente que lá no Vivi Xavier, muita gente procurando por atendimento. O que vocês perceberam nesses locais? Justamente, a unidade, a gente sabe, até nós estamos percebendo que a unidade do Vivi Xavier, depois da UPA, é a unidade que mais tem recebido, até porque a população é muito grande, mas não só. Nós temos aqui hoje, nessa unidade do Maria Cecília, que nós estamos agora, cerca de 200 pessoas todos os dias, eu vivi com um pouco mais que isso, quase 400 pessoas, mas também nós temos os casos que cada pessoa que está com dengue, todos os dias, por 7 dias, elas têm que vir para atendimento nas UBS. Então isso também acaba, claro, você tem aqui pessoas que estão no primeiro dia, pessoas que estão no segundo, terceiro, assim por diante. O que precisa e que a gente está averiguando é como que está o fluxo de atendimento dessas pessoas, para que todas elas sejam atendidas de uma forma ágil. Para isso nós temos o decreto de emergência que possibilita trazer mais funcionários. Aqui hoje está com 3 médicos, então a população que está aqui não tem reclamado de grandes demoras dessa unidade, né? Mas é importante que a cada momento isso seja avaliado para que a população seja atendida de uma forma ágil, porque estão doentes. Vereadora, para a gente encerrar rapidamente, o que vocês vão fazer agora em relação a isso? Vocês perceberam, então, que o fluxo de atendimento está ocorrendo, mas o que vocês pretendem fazer a partir de então? Porque houve, então, essas unidades se tornaram específicas e tem muita gente. O que nós estamos agora estamos fechando esse diagnóstico que nós estamos notando e avaliar se é preciso mais unidades de atendimento de dengue, como foi essas unidades referenciadas, mas é importante a gente insistir que todas as unidades tenham esse primeiro atendimento para que você não fique com superlotadas unidades. Então nós estamos avaliando e aí futuramente o secretário está conosco, a gente já faz esse diagnóstico conjuntamente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Meio Dia Paraná. Só corrigindo então, a vereadora Lenir é presidente da Comissão de Seguridade Social aqui da Câmara de Londrina. Agora a gente vai conversar então com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado. A Lenir comentou que ele estava acompanhando essas visitas e agora está conosco, vai falar ao vivo. Secretário, boa tarde para o senhor novamente. Acho que a grande dúvida, né, é qual a avaliação desses atendimentos e agora, com esses casos ainda explodindo na nossa cidade, se vocês estão pensando em tomar novas providências em relação a isso. Boa tarde, Mônica, Alberto, a todos que nos assistem.
principal providência que a gente tem que tomar enquanto cidadão é a conscientização. Uma epidemia em que 98% dos focos são pequenos focos dentro das nossas casas, nada que a prefeitura, que o poder público fizer de forma isolada vai resolver. É evidente que nós continuamos com os mutirões intensificados, 200 agentes em campos diariamente, inclusive aos sábados, fazendo os bloqueios, fazendo orientação. Agora, com o advento do decreto, nos possibilita algumas outras alternativas que nós não tínhamos. Estruturamos a rede de saúde para atender mais próximo das casas das pessoas. Estamos monitorando isso diariamente. Temos observado que os números se estabilizaram em relação a atendimentos em patamares altos, aí quase 3 mil pessoas no início da semana sendo atendidas nas 5 unidades e mais na UPA do Jardim Sabará, mas a gente observa também que o processo está fluindo de uma maneira mais rápida e mais ágil. E agora falando a respeito das mortes, né, secretário? Porque a gente sabe que a dengue é uma doença perigosa que acaba matando. Vou pedir para o senhor nos acompanhar aqui. Há mais mortes em investigação, saiu o último boletim epidemiológico que contabilizou, por enquanto, 12 mortes. Mas por aqui, nossa cidade, já há mais mortes em investigação? Sim, felizmente nós temos aí já 4 óbitos confirmados do último boletim da quinta-feira. E, se eu não me engano, 7 que estavam em investigação. Nessa quinta-feira nós vamos divulgar um novo boletim com o maior número de casos, evidentemente, e talvez alguma dessas mortes que estavam sendo investigadas acabam sendo confirmadas. Isso reforça os cuidados que nós devemos tomar. A dengue é uma doença grave, nós temos observado nas nossas unidades de atendimento as pessoas chegando muito mais grave do que em outras epidemias e, consequentemente, tendo que ser direcionadas para a unidade hospitalares, e dentro de uma epidemia com muitas pessoas doentes, é natural que aumente o número de casos graves e, consequentemente, o número de óbitos. Secretário, obrigada pela sua participação aqui no Meio Dia Paraná. Um bom trabalho para o senhor. Antes da gente devolver para o estúdio, só reforçar alguns horários, porque tem feriado chegando e algumas unidades de saúde vão estar abertas aqui na nossa cidade. A UPA do Jardim Sabará vai funcionar 24 horas no feriado, e essas unidades específicas que atendem, então, os casos de dengue estarão abertas das 7 da manhã às 7 da noite, na sexta e também no sábado. Se alguém precisar no domingo, somente vai encontrar atendimento na UPA do Jardim Sabará, também na UPA do Jardim do Sol, além do pronto atendimento do União da Vitória, que funciona das 7 da manhã às 11 da noite, e o pronto atendimento do Leonor. Infelizmente, né, Alberto, a gente está trazendo agora uma novidade bastante triste relacionada a mais mortes confirmadas aqui na nossa cidade. Aí a dengue cada vez preocupando, e seja nas unidades básicas de saúde, os próprios hospitais, também com muitas pessoas internadas ao longo desses últimos dias. Notícias agora das estradas. O G1 tem atualizado em tempo real a situação das rodovias, mas o Meio Dia Paraná também tem essa parceria com você. Nessa quarta-feira, a BR-277 é que sofre com interdição total no trecho entre Curitiba e Paranaguá. O bloqueio começou, nesse caso, após uma carreta tombar na rodovia ontem à noite. Ela não foi totalmente retirada e, até por isso, a rodovia, a BR-277, foi bloqueada nos 2 sentidos, ali no acesso a Paranaguá. Já na BR-376, entre Curitiba e Santa Catarina, hoje, tráfego liberado por lá. Ontem tinha sido bloqueada de forma preventiva devido às chuvas intensas, mas agora tráfego normal nessa ligação do Paraná com Santa Catarina e acesso também ao Rio Grande do Sul. Um caminhão descontrolado invadiu um posto de combustíveis hoje cedo em Ponta Grossa. Olha só os estragos provocados por lá. Esse caminhão atingiu um carro, uma moto e só parou ao bater em uma das bombas deste posto de combustíveis. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã neste posto de combustível que fica às margens da BR-376 aqui em Ponta Grossa. Segundo informações da direção do posto e também do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão teria tido um mal súbito, perdeu o controle da direção e veio de forma desgovernada pela rodovia. Primeiro bateu no pilar do viaduto e, na sequência, invadiu o posto, atropelou uma moto, arrastou um carro
e veio a parar apenas após colidir com uma bomba de combustível. O motorista foi atendido pelo SAMU e encaminhado para atendimento médico. O Corpo de Bombeiros foi chamado na sequência devido ao alto risco de explosão, já que cerca de 200 litros de diesel e 50 litros de gasolina foram derramados aqui próximos ao posto. O Instituto Água e Terra também foi chamado para avaliar os danos ambientais, já que o combustível desceu sentido mata, que fica às margens aqui da BR-376. O posto de combustível ficou sem energia elétrica após a batida. Ninguém, exceto o motorista do caminhão, se feriu. Olha, te convido a acompanhar daqui a pouco uma reportagem que você vai ver primeiro no Meio-Dia Paraná com o desfecho daquelas agressões em uma conveniência em Londrina no ano passado. Um policial rodoviário federal chegou a ser detido e agora fechou um acordo com o Ministério Público. Os termos desse acordo você vai ver em primeira mão daqui a pouquinho no Meio-Dia Paraná. Agora, eu abro espaço para um assunto que está gerando muita discussão em Londrina, o horário de funcionamento dos bares na nossa cidade. Tem uma audiência pública marcada para esse mês para discutir eventuais mudanças em diversos serviços e também rotinas da nossa cidade, também na mobilidade urbana. E tem uma discussão ali que pode impactar no horário dos bares. Telespectadores estão participando já desde o começo do jornal e mandando recados preocupados. Arlete, absurdo essa ideia de fechar os bares às 6 da tarde. Já o Maurício Domingos Alves. Comerciantes que sobrevivem na pandemia, agora tem essa de fechar às 6 da tarde. Que sobreviveram na pandemia, agora tem essa de fechar às 6 da tarde. Cada caso é um caso, mas bares similares, acredito que conforme a região, fechar às 10 da noite está de agrado para ambas as partes. Depois desse horário, apenas em outras zonas específicas. Maurício está pontuando em cima de uma discussão que trata dos horários de funcionamentos perto de residenciais, perto de áreas onde há muitas casas e apartamentos e onde o barulho, claro, acaba sendo motivo de preocupação. A Vanessa Navarro, hoje cedo, foi em busca de explicações para saber o que realmente está sendo discutido, o que pode mudar em meio a esses projetos. Vanessa Navarro, de forma prática, essa mudança pode ocorrer? A Prefeitura descarta nesse momento? Vereadores também estão acompanhando? Enfim, atualiza tudo isso para a gente. Olha, Alberto, primeiro então, falar a informação que nos foi repetida aí por várias fontes oficiais que a gente foi ouvir hoje, de que não existe a proposta de limitar o horário de todos os bares às 6 da tarde, não. Mas primeiro vamos explicar que essas discussões elas se dão em meio à elaboração de um novo código de posturas na cidade, que é basicamente a lei que diz o que pode e o que não pode em Londrina, principalmente aí, entre outros assuntos, com relação ao horário de funcionamento, não só de bares, mas de todos os estabelecimentos, enfim, serviços, comércio na cidade. E está fazendo daí, o pessoal da Prefeitura, que está elaborando essa nova proposta do Código de Posturas, está fazendo algumas oficinas, o que eles chamam de oficinas, que na verdade são reuniões, tanto com técnicos quanto com representantes de cada setor interessado. Na semana passada, teve uma reunião da qual participaram representantes dos bares e foi aí, depois dessa reunião, que começou a surgir uma preocupação com essa possível proposta de limitação de horários. A gente daí foi atrás, então, da Prefeitura. Eu conversei agora cedo com o diretor de fiscalização da Secretaria de Fazenda, que é uma das pessoas que estão à frente desse trabalho, e ele disse que houve ali uma má interpretação, possivelmente, por parte de alguém, e que não existe a proposta de fechar bares às 6 da tarde. O que existe é a possibilidade, a proposta de limitar o horário de estabelecimentos, incluindo bares, que emitem ruídos excessivos, ruídos acima do permitido, que podem, portanto, incomodar moradores. Isso vale tanto para bares quanto para oficinas, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai detalhar até um pouquinho também dessas propostas, mas antes a gente conversou também com um dos líderes do prefeito na Câmara de Vereadores. A Prefeitura, nesse momento, não quis indicar ninguém para gravar, então a gente foi atrás do vice-líder do prefeito, vereador Matheus Tum, que está aqui na cidade, o líder, vereador Eduardo Tominaga, está lá em Brasília, e os dois, inclusive, tranquilizaram, falaram que realmente não existe nada de concreto ainda sobre mudanças e que essa questão aí das 6 horas da tarde também, eles ainda não sabem de onde que saiu essa informação. A gente conversou então com o vereador
que repetiu para a gente o que ele já tem dito para empresários, tranquilizando, dizendo que todas as propostas ainda vão passar aí por estudos, enfim, pelo crivo também da Câmara de Vereadores. Vamos ouvir um primeiro trecho da entrevista. São especulações, né? Está no âmbito das discussões, das especulações, não há nada de fato concreto. Então a gente espera nos próximos dias receber alguma proposta de projeto de lei, isso será apresentado pela Prefeitura nas audiências públicas, porém a gente já tem escutado muitas especulações falando a respeito de uma mudança de horário do funcionamento dos bares, sobre os distanciamentos, mas que não passam de discussões internas, não passam de propostas que são apresentadas, mas nada sólido, nada em projeto. Então a gente aguarda nos próximos dias o recebimento de um projeto até via audiência pública para poder começar a discutir essas propostas. Bom, inclusive, na Prefeitura de Londrina já tem uma audiência aberta ao público marcada para o próximo dia 27. Na Câmara de Vereadores ainda não foi marcada essa audiência, até porque, como o próprio vereador disse, eles ainda não receberam o texto oficial dessas propostas, a minuta, só depois disso é que vão marcar essa audiência. A gente lembra que o Código de Posturas, onde está toda essa discussão sobre possível limitação ou não de horários, ele é uma das leis complementares à lei de zoneamento aí da cidade, e que vão sendo votados aos poucos, né? Porque são leis que precisam ser renovadas a cada 10 anos. A ideia é votar o Código de Posturas até o fim do segundo semestre. Então agora estão ocorrendo essas discussões prévias. O vereador que a gente ouviu, inclusive, foi uma das pessoas que estiveram envolvidas, né? Intermediando aquelas discussões no ano passado, quando houve muita polêmica, né? Envolvendo interesses de moradores que queriam sossego versus interesses de clientes e donos de bares, né? E por conta disso, agora também ele acabou de se recebendo também muitas mensagens de empresários preocupados e disse a eles que eles serão ouvidos e poderão apresentar sugestões e propostas. Veja aí. Nós estamos propondo uma reunião pública, né, com os empresários do setor para ouvir as demandas que eles têm, né, sobre o plano diretor, até para orientá-lo como eles podem buscar aí alternativas para apresentar propostas também. Isso é natural, né, das partes poder apresentar a proposta para a elaboração dessas leis complementares e do que complementa as diretrizes aprovadas do ano passado no plano diretor. Bom, eu conversei também com o presidente da Abrazel, que é a associação que representa os bares e restaurantes aqui de Londrina. Ele que, inclusive, estava na reunião da semana passada e também falou com a gente sobre o que ouviu, então, com relação ao horário. Algo que, inclusive, ele acredita que nem seja o foco principal de preocupação. Mas vamos ouvir, então, o que ele fala, né, com relação ao que ouviu de concreto aí da Prefeitura com relação ao horário de funcionamento dos bares. Aquela questão de fechar às 18 horas não é somente para bares e restaurantes, é para qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de atividade que que tenha ruído. Pode entrar aí também uma oficina mecânica, um lava-rápido, uma serralheria. Todos esses locais, inclusive bares que eventualmente tenham ruído para fora, né, externos, eles teriam que fechar às 18 horas obrigatoriamente, de acordo com a proposta de quem? Do secretário de Fazenda do município de Londrina. A gente também não concorda em ter ruídos excessivos em algumas zonas, principalmente residenciais. Então também não é uma proposta da Abrazel. A proposta da Abrazel é justamente com relação ao que é entretenimento, definir isso melhor e colocar condições para que os bares e restaurantes, entre outras atividades, possam funcionar independentemente da zona de Londrina. Porque, na verdade, criou-se, de acordo também com o plano diretor, né, com o novo plano diretor, a proposta do Código de Posturas e da uso e ocupação do solo, criou-se zonas em que não poderia haver nenhum tipo de entretenimento. E olha, o presidente da Abrazel me passou, inclusive, o texto das propostas que foram apresentadas na reunião com o pessoal da Prefeitura. E para deixar até mais clara essa questão do horário, tem lá entre essas propostas, né, qual seria o horário em que seria permitido o funcionamento de cada setor. E olha só o que diz o texto. O grupo 4, que é composto por bares, restaurantes similares, boates, casas de shows, enfim, clubes recreativos, mas veja aí que principalmente os bares, né, estão inclusos, poderão funcionar todos os dias 24 horas, ou seja, no geral,
permanece como está hoje. Eles têm essa liberdade de definir horários. A limitação seria justamente, como o pessoal aí já colocou e a prefeitura também disse, para aqueles que emitem ruídos. Mas como a gente viu, né, ruídos excessivos. Como a gente viu, o pessoal da Brasel está preocupado hoje, sim, com a limitação até do próprio funcionamento de bares em certas regiões da cidade. E nesse caso não seria só uma limitação para as zonas residenciais. Existe uma série de regiões aí que foram colocadas, né, pela prefeitura, em que daqui para frente não seria mais permitido colocar o que se define como entretenimento e que ainda não está muito claro. Vamos ouvir mais um trecho, então, da entrevista com o presidente da Brasel comentando o assunto. Não exclui só bares e restaurantes, exclui também festas, casas de shows, pessoal dos espetáculos culturais, teatrais, todo mundo da parte da cultura, músicos, bufês infantis, todo mundo de buffet, todo mundo de eventos não poderia mais ter atividade nessas zonas. E são zonas centrais. Que zonas são essas? São zonas de Paranaguá, JK, uma quadra acima, uma quadra abaixo. São zonas como Madrilhone e Milito também, na região da Gleba Palhano, a Montevidéu, a Caracas, onde tem ruas que de um lado pode, do outro lado não pode, o que causa ainda mais uma desigualdade. A Harry Prochet e a Valdemar Sprangler, que também são avenidas que são agora praticamente do comércio, né? E aí não vai poder ter exploração de nenhuma das atividades que eu acabei de falar. Então, na verdade, é isso. A nossa imposição que a gente está se fazendo, né? Não é assim, que a gente está buscando colocar, essas pautas aqui em discussão são justamente essas. Lembrando, então, que essas discussões ainda estão no início e, Alberto, vale até, né, lembrar aí todos os interessados, tanto donos de bares, clientes, moradores, que aproveitem todas as oportunidades, as brechas realmente para participar ativamente dessas discussões por meio de audiências, procurando mesmo a Câmara, o pessoal da Prefeitura, para poder apresentar propostas, sugestões, antes que realmente essas questões virem lei. E aquilo, né? Não dá para se omitir agora e lá na frente questionar, reclamar. E outro ponto, não é, Vanessa? Uma cidade do tamanho de Londrina, qualquer proibição é sempre questionável. O diálogo é o melhor caminho e aquilo é termos regras claras em relação ao que pode e não pode e quem extrapolar, aí ser responsabilizado, né? Mas não umas proibições totais aí que possam impactar em horário, em renda, no trabalho e também na diversão de todo mundo. Exatamente, Alberto. Inclusive, é o que já tem sido feito de certa forma, né? Tentar se conciliar aí tanto o interesse dos moradores, que a gente sabe que em alguns casos realmente existem abusos e o pessoal tem que ter o direito aí a ter o seu descanso, quanto o pessoal que também quer ter o direito ao lazer, à diversão. A questão é realmente equilibrar tudo isso. A tentativa do Código de Posturas é tentar colocar mudanças que equilibrem melhor isso em lei. Mas pode sim haver aí algo que não agrade ou que não seja interessante também para o pessoal, para a economia, enfim. Tudo isso vai ter que ser discutido daqui para frente. Ok, a discussão está lançada, o Meio Dia Paraná está acompanhando, ouvindo todos os lados envolvidos para que você possa aí fazer a sua avaliação e acompanhar, definir o que é melhor para o futuro da nossa cidade. Obrigado aí a Vanessa, que passou a manhã dessa quarta-feira justamente buscando as informações precisas para você conferir com toda a credibilidade aqui do nosso jornalismo. E agora é hora de falar do Comida de Boteco. A nossa cidade está participando da edição 2023 desse evento aí, que reúne mais de 1000 bares em todo o país na disputa do concurso. Em Londrina, são 14 bares participantes. E hoje você vai conhecer mais 4 deles. A segunda rodada de petiscos londrinenses vem embalada por sabores e aromas diversos. Esta edição do Comida de Boteco tem como tema as ervas e especiarias. E nos pratos de hoje aparecem algumas mais familiares ao brasileiro, como a pimentinha, o manjericão, outras menos comuns, como o cardamomo. Cada uma usada com um toquezinho do chefe. Aqui a gente tempera tudo com uma boa conversa. Boteco que só abre durante o dia, pode? A prova que sim está dentro do tradicional Mercado Shangri-La, num bar fundado por imigrantes japoneses. A voz da esposa do Rafael. Na época era o intuito de montar feiras, né?
Então, e ela começou vendendo daí pastéis e o bolinho de carne, que é o que a gente trouxe hoje, a nossa especialidade aqui, né? Não tem muito segredo, né? Vou falar, é um bolinho de carne, né? E a gente, dentro agora aqui do Comida de Boteco, trazendo com as especiarias que a gente usa, né? Então, desde as ervas, no caso a gente tem o cheiro verde e também a gente traz a pimenta, né? Pimenta dedo de moço, que até inclusive a gente serve e produz, e também a pimenta do reino, que são as especiarias que a gente colocou junto no projeto hoje. Você diria então que esse prato ele carrega um pouco dessa história aí de 55 anos também? Ah, com certeza, não só dos 55 anos, como da história da família, né? E de tudo que eles passaram, são imigrantes japoneses que vieram para o Brasil, tiveram uma história aqui que não foi fácil, né? Então foi através da necessidade de estar sobrevivendo aqui que eles foram criando, né, formas de sustentar, e uma delas foi através de vender alimentos, né? E acabou pegando, né? O pessoal gostou bastante e seguiu gerações aí. Um barzinho dentro de um salão de beleza tinha tudo para bombar, mas veio a pandemia. Em 2019 fechou, né? Todo o comércio e tal. E aí eu tive que fechar também. E aí não sabia mais o que fazer, porque era o meu único recurso, né, de trabalho. E aí eu me vi sem direção. Aí foi onde que eu pensei em fazer o torresmo. E esse foi um pedido da clientela? Foi um pedido de uma cliente específica. Ela pediu para mim fazer um bolinho de mandioca. Aí fui lá, fiz o bolinho, coloquei 20 quilos de mandioca para cozinhar, fiz o bolinho para ela e tal. Só que nessa história de ser dona de bar, as pessoas me chamam, e aí, bola. Aí eu esqueci a mandioca, menina. E a mandioca era para ser mais firme, né? Ela virou um purê. Aí eu falei assim, lascou, e agora? Aí eu fiz, montei numas assadeiras e tal, e coloquei para congelar. E falei, depois eu penso o que eu vou fazer nesse negócio aqui, tá. No dia seguinte, ela congelou. Aí eu cortei e fritei. Ficou tudo espigada, sabe? Encharcada. Falei, ai meu Deus, não é pra ser, né? Empanei essa mandioca, esse quadradinho de mandioca, e aí fez sucesso. Então, de uma receita que começou dando errado, se transformou na supremacia de mandioca, né? Ela é composta disso, desse quadradinho de mandioca, empanado na panko, essa manta de linguiça de pernil, queijos e um vinagrete de manjericão. Esse prato podia chamar resiliência de mandioca também, né? Verdade, concordo. Brasileira não existe nunca. Morei no Japão, morei nos Estados Unidos, já morei na Inglaterra. Ficamos lá por 15 anos e durante todo esse tempo eu trabalhei como chefe lá, como cozinheiro, né? E se você tivesse que definir para um estrangeiro, por exemplo, o que é o autêntico boteco brasileiro? O autêntico boteco é um lugar animado, descontraído, aberto, onde as pessoas vão ficar bem à vontade, não precisa ter formalidade com roupa. Você vai comer uma comida mais simples, mais bem feita e tomar uma cerveja bem gelada. Essa é uma moela, que ela é marinada em ervas e especiarias, aí depois é cozida, empanada em farinha panko e frita. O principal dele é o cardamomo, que não é uma especiaria muito usada no Brasil. Acho que ele dá um saborzinho assim, que às vezes você come alguma coisa e fica pensando, nossa, que sabor, o que está dando esse gosto? Esse gosto é do quê? Tem outras especiarias, como canela, que quando você vai comer você vai sentir um gostinho, tem tomilho, alecrim, coentro, vai páprica também, noz moscada, tem bastante coisa bem, com sabor bem forte, assim, bem marcante. A minha ideia é porque, assim, no meu tempo de sair para boteco e tal, a moela era um prato que só se via em boteco mesmo, boteco raiz, não barzinho mais incrementado, assim. E para o comida de boteco eu quis
usar uma coisa que é típica de boteco mesmo. Um bar pertinho do aeroporto não podia deixar de receber viajantes. Vários profissionais que estão com seus voos para sair, param lá para comer rapidinho, ter alguma refeição, para depois irem para a sua cidade. Já chega com mala, fala assim, eu tenho tantos minutos, o que dá para sair para gente comer e beber, para depois viajar. E esse é um prato que dá para os viajantes também. Esse é rapidíssimo, frita em 5 minutos está na mesa. O dadinho é um dos pratos que nos pedem com queijo, né? Então ele é uma receita brasileira, porque vai a tapioca granulada, queijo coalho, queijo parmesão e temperos, né? E fica crocantezinho por fora e super molinho por dentro, porque derrete o queijo, fica super saboroso. E a nossa geleia de pimenta também é um diferencial que nós mesmos produzimos na casa. Como é que é a sensação de poder sentar num boteco? Eu acho uma coisinha assim. Acho que bebida gelada, petisco quentinho e um papo gostoso, não tem coisa melhor, né? Além de experimentar os 14 pratos do concurso, você também pode ajudar a definir o vencedor. Peço para o garçom uma cédula para dar a sua opinião sobre o prato. Todos os pratos estão sendo vendidos a um preço único de R$ 30. É só ir até um desses botecos, pedir o prato do concurso e você vai receber essa cédula de votação para participar. As receitas desse concurso também estão no nosso aplicativo, o Você na RPC. Se você gostou, dá para tentar repetir em casa. No app tem todas as receitas, tem fotos, tem o passo a passo para que você possa também se desafiar e tentar fazer o prato em casa. Mas claro, vale a pena ir diretamente a esses botecos para conferir ali de pertinho. Também faça por lá uma foto com a família e os amigos e mande aqui para o Meio Dia Paraná no próprio aplicativo. Participe! 12h39. Você vai ver depois do intervalo o acordo fechado entre o Ministério Público e o policial rodoviário federal que agrediu funcionários de uma conveniência em Londrina. Ele vai pagar R$ 5.200 e não será punido criminalmente. Também o ritmo das obras de duplicação da marginal da PR-445, perto do terminal Acapulco. Imagens agora de Londrina com esse belo céu azul, algumas nuvens. Órgãos públicos e bancos só funcionam até amanhã nesta semana. Sexta-feira, dia de Tiradentes, tudo fechado. Comércio de rua também não irá abrir no feriado. Shoppings irão atender em horário normal nesse 21 de abril. Daqui a pouco, Meio Dia Paraná detalha também a previsão do tempo para os próximos dias. O Ministério Público Estadual e um policial rodoviário federal chegaram a um acordo para que ele não seja condenado por discussões e agressões registradas numa conveniência em Londrina. Dentre as condições está a proibição para frequentar bares durante 2 anos e pagar mais de R$ 5.000 numa espécie de indenização por toda a confusão. Câmeras de segurança registraram o tumulto por volta das 2 da madrugada de 27 de novembro de 2022. De folga, o policial rodoviário federal Uriel Torres Fidelis foi a uma conveniência que já estava fechada, vendendo bebidas somente pela grade. Ele pediu 2 cervejas e para ir ao banheiro, mas não foi autorizado. Mesmo assim, abriu a grade e entrou na loja. O funcionário de branco tentou impedir. Uriel apresentou a carteira funcional de policial rodoviário federal. Chegou a jogar o documento no chão e insistiu para ir ao banheiro, dando empurrões no jovem. Neste momento, segundo a dona do estabelecimento, ele apanha do policial. As câmeras não registraram, mas vídeos indicam ferimentos relatados também por testemunhas. O boletim de ocorrências indica tapas e murros, com lesão em ombro, cotovelo e antebraço. A confusão terminou do lado de fora.
O funcionário pega a identidade funcional de Uriel na tentativa de tirar uma foto. O policial corre atrás dele e até tropeça. A perseguição continua por alguns minutos até que a polícia militar é chamada. A PM informou que o PRF se negou a fazer o teste do etilômetro. O Ministério Público denunciou o policial rodoviário federal por lesão corporal e embriaguez ao volante. A promotoria entendeu haver provas suficientes de que ele estaria alcoolizado. São crimes que teriam penas somadas de no máximo 4 anos, mas que dificilmente chegariam a este total e não levariam um acusado para a cadeia. Em depoimento ainda ao delegado, o policial deu a versão dele para toda aquela confusão. Parei numa conveniência lá na Avenida Higienópolis para comprar uma água, uma Coca-Cola. Entrei na conveniência para pedir o banheiro emprestado. Eu sempre compro nessa conveniência e sempre usei o banheiro dessa conveniência. Eu entrei nessa conveniência, o menino falou que eu não podia usar o banheiro. Eu falei, não, mas eu sou cliente de vocês, eu quero usar o banheiro, não estou conseguindo, eu até fiz xixi na calça, um pouquinho na bermuda. Eu preciso usar rapidinho. Aí ele quis cobrar, pediu R$10 para usar o banheiro. Eu abri a carteira. Você não se identificou como policial? Não, eu só fiz isso aqui, ó. Eu abri a carteira, fiz isso aqui, ele arrancou a funcional e saiu correndo em direção ao posto de gasolina. Eu alcancei ele, na hora que eu fui catar a funcional, ele me deu um empurrão, alguma coisa assim, eu bati no poste e caí. Eu lesionei aqui o braço, lesionei aqui. Você sabe a origem dos machucados dele? Porque ele está bem machucado. Eu não relei a mão dele. Ele pode ter se autolesionado. Agora, 3 meses e meio depois, Uriel Torres passou por audiência na Justiça. O Ministério Público propôs a suspensão do processo por 2 anos. É um direito previsto em lei para réus com bons antecedentes e acusados de crimes de menor gravidade. A proposta foi aceita pelo policial rodoviário federal, que até abril de 2025 terá que ir todos os meses ao fórum informar suas atividades e não poderá frequentar bares e boates. Também terá que pagar 4 salários mínimos, pouco mais de R$ 5.200, como uma espécie de indenização, ou prestar serviços à comunidade por 8 horas semanais durante 6 meses. Ao juiz, o policial rodoviário federal disse que prefere fazer o pagamento em dinheiro em vez de prestar serviços. Se todas as regras forem cumpridas, o processo será arquivado e o policial rodoviário federal não sofrerá punições criminais. A lei prevê que a chamada prestação pecuniária, essa espécie de indenização que será paga pelo policial rodoviário federal, seja repassada à vítima das agressões. Não se trata de uma multa, mas de uma forma de compensar os danos na esfera criminal. Isso não impede que a vítima também entre com ação civil para cobrar na justiça indenizações por danos corporais ou morais em valores até maiores do que esses fixados no processo criminal. O advogado do policial informou que Uriel nunca apresentou qualquer problema na corporação que desonrasse a sua conduta e que desempenha o comportamento exemplar, não tendo antecedentes criminais. E que a conduta social dele, a personalidade e a culpabilidade são favoráveis para permitir esse benefício concedido pela Justiça com a concordância do Ministério Público. Telespectadores entraram em contato com a equipe da nossa Cátulo Intanã para questionar o ritmo de mais uma obra pública em Londrina. Desta vez, da duplicação de um trecho da marginal da PR 445, em frente ao 5º Batalhão da Polícia Militar, ali pertinho do Terminal Acapulco. Cátulo recebeu essas fotos e, claro, hoje cedo, vou para lá conferir como está essa obra, se o ritmo está dentro do previsto. Enfim, uma obra importante para a cidade, muito dinheiro envolvido e a gente também de olho junto com os nossos telespectadores. Alberto, a reclamação do telespectador era justamente de passar frequentemente por essa obra e não ver ritmo, justamente não ver a obra avançar. Hoje de manhã nós estivemos aqui no local e vimos sim operários trabalhando, mas já temos a informação de que a obra está atrasada, deve
deveria ser entregue no mês de julho, mas vai ser entregue pelo menos 2 meses à frente disso, e eu explico o porquê. A gente está justamente em cima da passarela, bem pertinho, para mostrar para vocês bem do alto esse local. Essa obra pretende aí duplicar um trecho de 450 metros entre o terminal do Acapulco, aqui a marginal da 445, até o viaduto sobre a Avenida 10 de Dezembro. O objetivo é justamente dar maior fluidez e organizar melhor o trânsito como um todo, para quem passa aqui na marginal, veículos diversos, como também para os ônibus do transporte público que saem e que chegam ao terminal do Acapulco. Essa obra começou em agosto do ano passado e está marcada agora com prazo final para julho. Mas eu conversei agora há pouco por telefone com o secretário de obras e ele informou o seguinte, que durante o desenrolar da obra houve um atraso no momento de fazer o remanejamento dos sistemas ali, das redes de energia, de esgoto e água. E é justamente isso que está fazendo com que a obra ganhe pelo menos mais 2 meses de execução. A prefeitura ainda não assinou, segundo o secretário, mas deve assinar em breve 2 aditivos. Esse aditivo de prazo e também um aditivo de valor. Segundo o secretário, esse atraso no remanejamento dessas redes vai deixar sim a obra mais cara. Obra que nesse momento custa mais de 5 milhões de reais. Importante pontuar o seguinte, essa obra de duplicação tem tudo a ver com a obra do terminal do Acapulco. A gente está na Zona Sul e a gente mostra para vocês as duas partes. Então, a obra da duplicação da marginal da 445 atrasada, 2 meses a mais, segundo o secretário, e, consequentemente, a obra do terminal do Acapulco, que está sendo reconstruído, também deve ganhar pelo menos 2 meses a mais. O terminal também está previsto para ser entregue em julho, mas deve ficar pelo menos para o mês de setembro. O secretário informou para a gente que, enquanto a duplicação da marginal da 445 não for liberada, entregue, finalizada, o terminal também não será liberado para utilização. Isso porque o objetivo da duplicação é justamente mudar a rota dos ônibus do terminal do Acapulco, né? Um dos objetivos. Ônibus que hoje fazem parte do trajeto dentro do bairro Acapulco, agora vão utilizar apenas a marginal da 445, dando maior rotatividade e também fazendo com que o trajeto fique mais rápido. A obra do terminal de reconstrução custa mais de 11 milhões de reais. Segundo o secretário, a princípio não há um aditivo de valor assinado, mas o aditivo de prazo, esse sim, do terminal, também deve ser assinado para entrega pelo menos no mês de setembro. Então, Alberto, temos 2 obras que são obras no contrato separadas, mas que elas estão relacionadas. Se uma atrasa, a outra atrasa também. Então, a obra da marginal, pelo menos 2 meses de atraso. Oficialmente, segundo o secretário, eles devem formalizar em breve esse aditivo de prazo e também o aditivo de valor. E o terminal do Acapulco, que deve ser reconstruído também, deve ganhar esse prazo a mais. 2 obras que devem ser entregues em setembro, ao invés de serem entregues no mês de julho, como já estava previsto inicialmente. Meio-dia Paraná, Alberto, dando esse parecer ao nosso telespectador que fez o questionamento e que pode ser também o questionamento de outras pessoas que passam aqui pela região sul da cidade e ficam tentando entender se a obra está no prazo, quando deve terminar e quando as pessoas devem voltar a utilizar, por exemplo, o terminal do Acapulco. Valeu, obrigado, Catherine. É uma obra de grande porte, vai ajudar a desafogar, claro, o trânsito ali da região. Muita gente que vinha pela rodovia ali, pela PR-445 e também pela 10 de dezembro, tinha que contornar por dentro do Acapulco para acessar o terminal, o próprio batalhão. E agora, com a marginal, isso vai melhorar. Mas, claro, a Catherine já antecipando aí que a obra vai atrasar, vai se estender pelo menos até o mês de setembro. Obrigado a nossa Catherine Tanã mais uma vez, girando a cidade por dentro aí desses assuntos que mexem com Londrina, que mexem com os nossos telespectadores. E hoje é o segundo dia da Expo Apras na região de Curitiba. Essa feira apresenta todos os anos as novidades para o setor de varejo. E desta vez, muitos mercados estão apostando na tecnologia para conquistar os clientes. É um Big Brother das compras. No espaço de 250 metros quadrados, 579 câmeras. É o segredo do primeiro mercado autônomo da América Latina.
sem filas, sem caixa. A operação funciona unindo inteligência artificial e visão computacional. É tecnologia para transformar um velho hábito. A inovação foi trazida ao Brasil pelo Grupo Mufato. É a minha primeira experiência. Eu vim no prédio ao lado, vi o mercado e daí resolvi conhecer. Fiz o cadastro, entrei, peguei algumas comprinhas para testar e saí. Tô maravilhada ainda, porque é tudo automático, parece estranho, mas é uma experiência super boa. Para comprar na loja autônoma, o primeiro passo é baixar o aplicativo. Aí, o cliente cadastra um cartão de crédito e, ao chegar aqui, gera um QR Code. Aí é só aproximar esse QR Code aqui do leitor, a entrada está liberada. E aí você chega aqui no mercado, pega a sacola, pega a cestinha e começa as compras. Cada produto que é retirado da prateleira é registrado automaticamente no carrinho virtual do aplicativo. Para que a inteligência artificial identifique todos esses itens, cada produto tem que estar no seu lugar certo. Então, o que o cliente vai retirar da gôndola, vai ter o peso do produto, as câmeras vão identificar qual produto que ele está retirando e vai para o carrinho de compras. Quando ele finaliza o processo, ele passa pelo gate e vai para fora da loja, começa a fazer o processamento do cupom dele. Se ele desistiu de algum item no processo, esse produto já não vai mais constar no carrinho. A loja foi inaugurada em novembro e já conquistou clientes fiéis. Hoje ainda vem muitas pessoas curiosas para entender como funciona esse sistema totalmente novo no Brasil, né? Mas mesmo assim nós já temos uns clientes que vêm todos os dias, né? Que faz parte já da nossa rotina. O bom dia, eu venho buscar o pãozinho quentinho todos os dias. E foi muito interessante porque a compra é rápida, não tem fila e tem bastante oferta. Achei muito interessante, eu recomendo. A automação também é o caminho seguido pelo Grupo Festival. Além dos caixas normais, os supermercados da rede oferecem a possibilidade do cliente fazer tudo sozinho na hora de passar e pagar as compras. Os self-checkout são uma ótima opção, né, para as pessoas que querem a sua autonomia garantida. E isso é muito legal. A gente vê pessoas de várias faixas etárias utilizando, né? Ele tem a sua facilidade, as pessoas têm toda a facilidade de passar por um self-checkout, passar suas compras, embalar suas compras, fazer o seu pagamento, ter a sua agilidade. Muita gente já se acostumou com os caixas autônomos. Eu acho bem legal, eu acho bem mais prático, porque daí você não precisa ficar enfrentando fila, sabe? Então, eu acho bem prático. O grupo também tem investido nas vendas pela internet, que tem crescido, mas sem deixar de lado as lojas físicas, que ainda representam a maior parte das vendas. Se fala muito de digital hoje em dia, a junção do meio digital com o físico, e as lojas passam a ser um ponto final da compra digital. Quando a gente pensa, as lojas físicas acabarão, não acabarão, elas serão um complemento da experiência digital. Hoje a representatividade no mercado das vendas de e-commerce ainda é pequena no meio dos supermercados, por estar em desenvolvimento. E esse desenvolvimento é um desenvolvimento constante. Não haverá um momento em que nós diremos, olha, deu certo, podemos parar de desenvolver. Pelo contrário, as gerações mudarão, as tecnologias mudarão, evoluirão. O momento é de transformação e de valorização das experiências. O que você leva em conta na hora de escolher o supermercado para fazer as compras? A mercadoria, né? A localização para a gente achar que fica melhor e mais gente para ajudar a gente a procurar as coisas, também ajuda bastante, né? Além do preço, a comodidade de estar perto da minha casa, né? E eu encontro produtos diferenciados também, dependendo do mercado e depende do que eu vou precisar no momento, né? Eu tento procurar aquele mercado que vai atender às minhas necessidades. A qualidade do mercado. A qualidade, a organização do mercado e o atendimento também dos funcionários conta bastante. Marcos Piangers, especialista em inovação e criatividade, é um dos palestrantes da Expoapras. E lembra que por trás de toda a tecnologia tem gente. O grande desafio do futuro não vai ser usar as ferramentas tecnológicas certas, porque essas ferramentas tecnológicas certamente vão estar disponíveis para todo mundo, mas vai ser utilizar a força e a capacidade humana para realizar grandes coisas no futuro.
É a tecnologia avançando sobre todos os setores. Agora, 12h58, hora de mais um intervalo e depois dos comerciais você vai ver a previsão do tempo para os próximos dias, como fica o tempo aí no feriado que está se aproximando. Em Londrina, nessa bela imagem aí, a temperatura agora é de 22 graus. Uma hora mais um minuto de volta com o seu Meio Dia Paraná e abrindo espaço para a sua participação. Muitas foram chegando, nem todas a gente vai conseguir exibir agora, mas claro, tem recados aqui que a gente vai compartilhando contigo, ligado na RPC. Pessoal falando dos horários dos bares, a Sueli Aparecido. Boa tarde. E as lanchonetes e pizzarias, como ficam? Pois são comércios que funcionam mais à noite. Ela com receio aí de fechamento às 6 da tarde, como se cogita, né? Mas a prefeitura disse que não vai acontecer. O João Martins. As ruas do quadrilátero central, em sua maioria, estão deixando de ser apenas zonas residenciais há anos. Se há problemas de ruído, devem multar e fiscalizar. Não será fechando bares e empregos que solucionarão o problema. Recado também do Igor Nogueira. Chega a ser piada a ideia de fechar os bares às 6 da tarde. Mas pergunto, quem tem disponibilidade de horário para ir em bares antes das 18 horas? Agora sobre obras. Maria Antônia. Sobre a duplicação da Marginal, da 445 e o Terminal Acapulco, se vê de novo a mesma prática da gestão. Mais adiamento para justificar mais dinheiro público indo para o ralo. Maria Antônia na bronca. Recado também do Nilson Amaral, de Jacarezinho. Bom dia, povo lindo do Meio Dia Paraná. Muito bom assistir esse programa maravilhoso. Forte abraço. Abraço também a você, Nilson, e aos nossos milhares de telespectadores no Norte Pioneiro. E o Hernandes. Tomara que esse frio seja passageiro, eu gosto é de calor. Respondendo à pergunta do Hernandes, está aqui então a previsão do tempo para os próximos dias. Olha aí, Hernandes, a quinta-feira será ainda mais gelada aqui na nossa região. Em Londrina, mínima amanhã de 11 graus. E lá no sul do estado, mínima de 3 graus apenas amanhã. Olha só, uma quinta-feira com temperaturas baixas em todo o estado. Temperatura baixa, é claro, o sol vai estar predominando, sem qualquer risco de chuva amanhã, aqui no norte do Paraná, mínimas na faixa dos 9, 10 graus na quinta-feira e as máximas não passam dos 22 graus em toda a nossa região. Trago para você agora a tela específica de Londrina, tempo firme ao longo de todos os próximos dias e com a mínima caindo dia após dia. Hoje a mínima foi de 14, na quinta mínima de 11 graus e na sexta feriado, mínima de apenas 9 graus. Será o dia mais frio do ano até agora aqui no norte do Paraná. Feriado, então, mínima de 9, máxima de 23. Já no sábado, a temperatura dá uma reagida com a mínima de 12 e a máxima de 25 graus aqui em Londrina. Está aí para que você possa se programar, se organizar e já ir pensando no que fazer nos próximos dias. Vai trabalhar, vai folgar, mas claro, sempre com a companhia aqui da equipe do nosso Meio Dia Paraná. Para rever as reportagens, é só acessar daqui a pouco o Globoplay. E também tem sempre a equipe do G1 atualizando as informações em tempo real. Muito obrigado pela companhia, a você um forte abraço. Boa noite, Paraná, hoje é mais cedo, hein? Às 6h40. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.